Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal do GA Invest. Eu sou o Lucas e hoje trago para vocês uma análise completa sobre a Vamos. Pessoalmente é uma empresa que eu gosto muito, tá? É uma empresa que eu invisto desde o IPO e desde então ela tem tido excelentes resultados tanto na parte de rentabilidade como também na parte de resultados financeiros de fato. Empresa que tem crescido muito, empresa que tem entregue resultados aí bem acima do esperado do mercado, na minha opinião. E muita gente tem receio de investir na empresa porque é um IPO recente, porque não entende muito bem o setor no qual ela atua. Então a gente trouxe aqui um panorama geral do que a gente acredita que são os principais pontos que você tem que saber para conseguir investir com segurança aí na tese da Vamos. Mas antes de mais nada, se você gostar muito desse nosso conteúdo, para informar para o YouTube que ele é um conteúdo relevante, que é um conteúdo bacana, a gente gasta muito tempo aqui para produzir esse tipo de conteúdo. Deixe seu like aqui embaixo, não custa nada. E se você gostar dos nossos vídeos, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos também. Sem mais delongas, vamos então à nossa análise completa de Vamos. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, estamos aqui na nossa área de conteúdos, a página principal do Girando Alpha, onde a gente consegue ficar por dentro aí das principais movimentações do mercado. Tem agenda de dividendos aqui também, que a gente pode ver os próximos dividendos que a gente deve receber, com as ações que são cadastradas na carteira. E a gente tem também os últimos fatos relevantes com as ações que estão no radar. Então se você quiser acompanhar a sua carteira de uma forma mais tranquila, não ter dor de cabeça, né, de ficar olhando quais dividendos estão saindo e ficar planilhando dividendos, se cadastre gratuitamente na nossa plataforma, o link está aqui embaixo. É tudo gratuito, tá? Você pode colocar a sua carteira lá e automaticamente a gente vai puxar os próximos dividendos para você e organizar dessa forma aqui, tá? E as empresas que estão no seu radar, você pode acompanhar tranquilamente aqui os fatos relevantes através dessa aba que a gente tem aqui também dos últimos fatos relevantes. O que a gente consegue ver do mercado recentemente, né? Segue o pessimismo com a nossa bolsa doméstica aqui beirando os 110 mil pontos, o dólar está acima de 5,30, então bastante pessimismo aí na nossa bolsa doméstica, principalmente por conta talvez de risco político aí e tudo mais. A gente tem bastante ruído acontecendo. As principais quedas, Banco Inter caiu cerca de 7%, e a gente vê as empresas aqui ligadas ao minério de ferro caindo bastante também. Lembrando que o minério de ferro chegou a bater 220 dólares e agora está próximo de 110 dólares. Então todas essas empresas ligadas ao minério de ferro, siderúrgicas, metalúrgicas, empresas de mineração, têm sofrido bastante desde que essa queda começou a acontecer. A agenda de dividendos também bem magra por enquanto, né? Bem pouco extensa aqui, mas eu acredito que depois do terceiro trimestre de 2021 isso aqui deve ficar um pouco mais extenso à medida que as empresas divulguem mais dividendos. E eu acredito também que por conta da reforma tributária, né, que os dividendos serão taxados, né, em cerca de 15%, as empresas tendem a adiantar um pouco mais as distribuições para fugir um pouco dessa taxação aí, poder remunerar um pouco melhor os seus acionistas. Vamos então ao nosso último insight aqui, que foi a análise completa da Vamos, beleza? Então vamos lá. Se vocês quiserem abrir o PDF diretamente, vocês podem abrir aqui ou acompanhar diretamente através da nossa página. Vamos abrir o PDF aqui que fica um pouco mais fácil de ler. Então vamos lá pessoal, vamos falar um pouco aqui da história da Vamos, a história da empresa. Ela é uma empresa do Grupo Simpar, né? Provavelmente muitas pessoas já conhecem o Grupo Simpar. Ele está listado na bolsa sob o código SINH3, né? O ticker SINH3. Antigamente era a JSL, né? E eles modificaram esse nome para deixar a JSL como uma subsidiária. E agora é conhecido como Grupo Simpar. A empresa Vamos é líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, e ela opera há mais de 20 anos com uma posição bem destacada dentro desse mercado, principalmente por conta do controlador Simpar, que é visto como uma referência aí dentro desse setor de logística interna. Tá? A empresa ela possui mais de 15 mil ativos alugados, espalhados pelas diversas lojas em 11 estados, matriz está em São Paulo, capital, e a sede administrativa em Mogi das Cruzes, beleza? A companhia então ela presta esse serviço através de 3 segmentos, tá? São os 3 principais segmentos da Vamos. Posteriormente a gente vai falar um pouco melhor sobre cada um desses segmentos, mas basicamente a gente tem locação, concessionárias e seminovos. No geral, né, esses clientes eles são empresas do setor de agronegócio, energia, logística e alimentos. Então a Vamos ela presta esse serviço de locação, compra e venda de caminhões novos e seminovos para essas empresas. Se a gente for olhar um breve histórico aqui da empresa, né,
o que a gente teve? Fundação da JSL, com a compra do primeiro caminhão, você vê aqui em 1950, né? Então já faz um tempo considerável. Os primeiros contratos de locação da JSL foram em 1990. Aquisição da Transrio VW MAN na região sudeste. Então aí aqui ela começa a comercializar, né, os caminhões novos aqui através de concessionária da Transrio. Em 2010 a Transrio ela assume a região sul e faz uma expansão para o norte e nordeste. Em 2015 a Vamos ela é criada oficialmente para centralizar esses negócios de locação da JSL. Então antes de 2015 a Vamos ela estava inserida dentro da JSL. Em 2017 a Vamos ela adquire uma locadora e uma concessionária de máquinas e equipamentos agrícolas, então ela expande para esse segmento agrícola. Anteriormente era basicamente concessionária de caminhões. Em 2019 ela vira uma companhia aberta, gerando um acesso maior ao mercado de capitais. Em 2020, agora no início do ano, a gente teve o IPO da empresa. Quando a gente olha a governança corporativa, né, o Grupo Vamos ele é controlado pela Simpar. É uma empresa que possui sob seu portfólio diversas outras empresas, companhias de mobilidade, inclusive várias listadas, né? A gente tem a própria JSL aqui, a Vamos, recentemente listada, e a Movida, empresa de aluguel de carros, né? Já conhecida na nossa bolsa. Mas tem várias empresas aqui sob o guarda-chuva da Simpar. A gente vê que a JSL, a Vamos e a Movida são as empresas listadas, mas ela tem também a BBC, que é uma empresa de leasing, pagamento de frete e serviços financeiros, e a Original, que é uma concessionária autorizada aqui de veículos leves, e a CS Brasil, que é o serviço para o setor público e entidades de economia mista, tá? Então você tem essas empresas aqui, todas de mobilidade, né? Todas você vê que tem certa ligação com o setor de logística e mobilidade. Então o Grupo Simpar ele tem essa expertise dentro desse setor, isso é muito positivo para a governança da Vamos. Então ele tem grande expertise e excelência de gestão dentro desse setor, portfólio recheado de soluções bem administradas, né? Principalmente a Movida e a Vamos aí, eu acho que são as estrelinhas do Grupo Simpar. A visão geral do negócio, né? O que a gente consegue perceber aqui? Como a gente falou anteriormente, né? São 3 tipos de negócio que estão dentro da Vamos, tá? E eles têm uma alta carga de sinergia entre si, o que permite que a companhia rentabilize praticamente todas as alternativas, né, de aquisição e locação de caminhões no setor. Então, tem tanto a parte de locação, para quem quer terceirizar um pouco mais a sua frota, como a parte de concessionárias, para quem quer comprar um caminhão novo, né, um caminhão zero, e a parte também de seminovos, para quem quer adquirir um caminhão que já esteja usado, tá? Então ela atua nessas 3 frentes, tá? Se você quiser saber um pouco mais, acessa lá o nosso relatório para você conseguir ver os detalhes sobre essas 3 frentes. Mas isso é importante, tá? Isso que a gente precisa saber é que ela atua tanto na parte de locação como na parte de concessionárias, vendendo caminhões novos, né? E máquinas agrícolas também, e caminhões e máquinas agrícolas na parte de seminovos aqui, que ela faz a venda também. Estratégias para o futuro, né? A proposta de crescimento da Vamos ela é bem simples, tá? Basicamente ela consiste em 5 pilares. Você tem uma liderança de mercado, expertise de atuação por conta do Grupo Simpar, uma plataforma que é muito escalável através de investimentos em infraestrutura e tecnologia, então a Vamos tem focado muito nesses 2 pontos para conseguir escalar a sua plataforma, um retorno que é comprovado, com balanço saudável, nessas margens atrativas, uma rentabilidade sobre o capital investido sólida. A gente vai olhar melhor esse ponto na análise fundamentalista da empresa, mas é bem interessante. Tem um modelo de negócio resiliente, contrato de duração de longo prazo, que permite uma tranquilidade financeira e capital para investimentos. A gente vai olhar mais a fundo isso também na parte das vantagens competitivas da empresa. Uma oportunidade de mercado em relação ao mercado de locação que é pouco penetrado dentro do Brasil e que tem um alto potencial de crescimento, tá? Então assim, esse mercado ele é ainda muito pequeno, próximo do que ele pode ser, tá? Outro aspecto que contribui fortemente para a estratégia de crescimento da companhia é a grande participação do modal rodoviário no Brasil. Então o Brasil, grande parte, ele é muito dependente das rodovias para a parte de logística, para a parte de frete. Então isso causa a necessidade de renovação de frota constante, que a gente vai ver inclusive que o Brasil ele é um país que tem uma renovação de frota bem ineficiente, tá? Eu vou entrar aqui um pouco na apresentação para mostrar para vocês depois. Então a Vamos ela consegue faturar tanto na parte de concessionárias, vendendo seminovos ou caminhões novos aí para as empresas que querem renovar a frota, como também na parte de locação, caso algum cliente ele prefira terceirizar a gestão dessa frota. Então, por outro lado, né, negativamente, a gente tem uma correlação muito forte com a condição econômica interna do país. Inclusive,
esse é um dos principais riscos, na minha opinião, da tese de Vamos, tá? Então, em momentos de crise, é esperado que exista uma certa pressão negativa sobre a comercialização dos caminhões, tá? Para contrabalancear esse fator, a empresa inteligentemente, né, a partir de 2017, que nem a gente viu no histórico ali breve, ela entrou nesse mercado de máquinas agrícolas, que tem uma forte relação com o agronegócio, que é um setor que é conhecido por sua resiliência em momentos de dificuldades econômicas internas, tá? Então, ela consegue contrabalancear um pouco esse risco do mercado interno ficar um pouco desaquecido com essa parte de ter entrado aí no mercado de máquinas agrícolas, isso é bem interessante da empresa. Quais são os principais diferenciais competitivos da Vamos? A gente tem primeiro a escala, tá? Tanto porque a Vamos ela é controlada pelo grupo Simpar, que é um grupo de relevância dentro desse setor, como também por ser líder do setor. Então a Vamos ela consegue um alto nível de barganha e confiança, né, dentro do seu ramo com seus fornecedores. Consequentemente, ela consegue ter investimentos menores aí e rentabilidades maiores sobre o seu capital, porque isso faz toda a diferença, tá? Se ela consegue adquirir os caminhões por um preço mais barato, né, se ela consegue comprar com uma escala maior e conseguir um preço mais barato, ela consegue rentabilizar melhor também esse fluxo dos caminhões. Um alto crescimento aliado também com boa rentabilidade, isso aqui é uma coisa rara, tá? Porque geralmente quando você tem um alto crescimento de uma empresa, a rentabilidade ela não fica tão redonda assim, porque a empresa tem que investir, né? A empresa ela tem que investir em capacidade produtiva, ela tem que investir em marketing, ela tem que investir em tecnologia para conseguir realmente crescer. E o que a gente vê é que a Vamos ela é uma empresa que consegue crescer mantendo as margens ali em patamares bem aceitáveis, tá? Em patamares bem consideráveis e a rentabilidade também. Então isso é uma coisa bem interessante. Qual que é o segredo para isso, né? O resultado acima da média é a ocupação de nichos de alto valor e menos competição, como por exemplo nas vendas de seminovos, a qual a empresa possui uma penetração consideravelmente baixa, de cerca de 0,5% total das vendas. Então, o que acontece, né? A empresa identificou que grande parte da competição aqui na venda de seminovos estava concentrada após os 6 anos de idade do caminhão ou da máquina. Então ela foca um pouco mais aqui em renovar a sua frota a partir dos 5 anos, 5, 6 anos ali, que ela tem um nicho que tem um alto valor agregado ainda no caminhão e ela tem uma competição muito pequena, então ela consegue revender de forma profissional os seus caminhões muito mais fácil nesse nicho e consequentemente também ter uma margem muito maior aí de revenda, beleza? A expertise do grupo Simpar é provavelmente o principal diferencial competitivo da Vamos, tá? Não apenas influenciando ali nos negócios da companhia, como também acredito que influenciou bastante os bons resultados da empresa desde o início, tá? Então ela teve essa posição de destaque no mercado desde que a Vamos ela foi colocada dentro do mercado, porque você já tinha a JSL por trás, que já era uma empresa consideravelmente respeitada dentro do seu mercado. Além disso, né, a empresa ela possui esse foco em realizar esses contratos de longo prazo e uma carteira de clientes que tem uma qualidade cada vez maior e cada vez mais diversificada ao longo do tempo, tá? Então você vê aqui a aceleração da receita contratada da empresa é bem considerável, isso é muito positivo. E os contratos aqui, ó, a maioria dos contratos tem pelo menos 5 anos, tá? 60% dos contratos tem 5 anos, 9% tem 6 anos e 16% mais de 6 anos. Então a empresa tem uma previsibilidade de receita muito grande. Quando você olha a parte de diversificação, né, o que a gente consegue perceber aqui da apresentação da empresa? A gente vê clientes, né, de alta qualidade, com baixa e decrescente concentração. Isso é muito importante, porque em 2019 a empresa dependia bastante aqui dos 5 maiores clientes, né, 20% da receita da empresa contratada vinha desses clientes e atualmente ela tem apenas 9%. Tá? Os 50 maiores reduziram de 69% para 40%. Isso é positivo porque a empresa ela tem cada vez mais diversificação dentro do seu portfólio. Então se um cliente, por exemplo, sai, um cliente grande, ela não vai ter tanto impacto na receita contratada assim. Tá? Por isso que é interessante você ter uma diversificação de clientes. Quais que são os riscos do negócio da Vamos, né? Nem tudo são flores. Então, exatamente o ponto forte da tese de investimento da Vamos, que é justamente esse crescimento muito forte que a empresa deve ter nos próximos anos, é o seu calcanhar de Aquiles, tá? Porque toda a estratégia de expansão, ela demanda uma quantidade considerável de recursos e tem riscos relevantes também de execução. Um fato relevante que pode prejudicar na nossa visão
o crescimento da Vamos são as alterações nas condições de financiamento de veículos, tá? Então você tem um cenário de aumento de juros, um cenário econômico interno que você tem baixa confiança, baixo crescimento. Isso pode acabar reduzindo a rentabilidade da companhia, visto que ela é dependente de empréstimos para conseguir financiar a sua operação. Então ela financia a sua operação através de empréstimos, né? E após a venda do veículo, o fim do ciclo do veículo, né? Ela consegue fazer a venda do seminovo, ela finaliza aquele ciclo financeiro ali do veículo. A empresa compra o veículo financiado, aluga o veículo ao longo de 4, 5 anos, né, a máquina ao longo de 4, 5 anos, e depois ela vende na parte do Vamos seminovos. Então, se ela não conseguir um bom financiamento, isso invariavelmente vai impactar a rentabilidade da empresa. Então, o principal risco da Vamos, na nossa opinião, é o cenário doméstico negativo, que a gente já começa a ver um pouco aí, né? Alta de juros, né? Práticas mais defensivas do banco. Então você tem um spread de crédito maior, que é o banco exigindo uma rentabilidade maior para conseguir fornecer crédito, que é muito comum em cenário de juros altos, né? O banco geralmente ele começa a ganhar um dinheiro considerável nesse cenário. Isso pode acabar fazendo com que a Vamos tenha que repassar esses custos para os aluguéis de caminhões e máquinas e, consequentemente, né, você tem um custo maior, um preço maior, isso pode reduzir a demanda, principalmente por caminhões, tá? Porque caminhões você já tem uma situação ali que a margem do frete ela é muito menor no Brasil, diferentemente da dinâmica do agronegócio, que é uma dinâmica que geralmente quando você tem um cenário interno mais fraco, o dólar sobe muito, você tem a exportação subindo também, é mais tranquilo, tá? Então isso é interessante porque a empresa consegue meio que surfar as dinâmicas que tem um certo hedge natural, né? Enquanto o mercado doméstico está indo mal, que você tem dificuldade aí na revenda de caminhões, na alocação de caminhões, você tem a alocação de máquinas agrícolas indo muito bem por conta das exportações e do dólar, que provavelmente vai estar bem alto nesse cenário mais negativo interno. Então, períodos de baixo crescimento, redução da renda brasileira, podem reduzir também a demanda por fretes, que pode acabar reduzindo esse mercado endereçável da Vamos, temporariamente, né, tudo bem, mas acaba reduzindo o crescimento também se a empresa fez grandes investimentos nesse momento. Quando a gente olha a análise fundamentalista aqui, não tem muito o que falar, tá? Porque quando você olha o fundamento financeiro da Vamos, você vê que ela cumpre basicamente todos os requisitos para o investimento, né? Um sonho de todo investidor fundamentalista de longo prazo, eu costumo falar, né? Que você tem bom crescimento, né? Que é financiável pela própria operação, então você não tem aquele crescimento que queima a caixa da empresa, que vai adicionando risco dentro daquele crescimento. A própria geração da empresa, a própria operação da empresa vai gerando caixa para ela continuar crescendo, e você tem manutenção de margens e rentabilidade ao longo dos anos. Então a gente vê aqui uma alta da receita líquida anualizada entre 18 e 21 de 28%, é um crescimento bem considerável, tá? E a margem EBITDA da companhia aqui saindo de 51% para 42%. Então, assim, ainda assim é uma margem EBITDA bem considerável, considerando que a empresa está crescendo muito. É normal que você tenha uma compressãozinha da margem ali quando a empresa está investindo demais. Só que assim, considerando o quanto que ela está crescendo, essa redução da margem aqui é muito pequena, tá? Então mostra que realmente que a empresa tem um negócio aí bem diferenciado dentro das suas mãos. Quando a gente olha o lucro líquido, o crescimento do lucro líquido tem sido até maior do que da receita. Isso mostra que a empresa conseguiu ganhar uma escala aí, conseguiu ganhar eficiência à medida que ela cresceu a receita. O crescimento analisado é de aproximadamente 30%, e o ROI saiu de 17% para 26,3%, inclusive chegou a 35,9% em 2020 agora, e agora tem tido uma redução aqui. Tá? Então, assim, em questão de fundamento, não tenho o que falar de Vamos, ela é uma empresa fantástica. Além disso, pessoal, a gente acredita que o acesso ao mercado de capitais que a empresa teve faz um diferencial gigantesco aqui dentro do jogo de crescimento da Vamos, porque ela consegue se financiar com um custo de capital menor, tá? Então ela pode aumentar o capital, né? Inclusive ela está pensando em fazer isso agora, emitir novas ações, emitir debentures, né? Diretamente no mercado. Ela consegue uma taxa de juros menor também, porque ela é uma empresa listada ela tem que ser mais transparente, isso passa um pouco mais de confiança para os credores, tá? Então acaba que ela consegue financiar o crescimento dela a uma rentabilidade sobre o capital investido maior do que se ela fosse uma empresa fechada. E atualmente, qual que é a condição financeira da empresa? Né? Ela tem um duration de 4,4 anos. Só para quem não entende como é que funciona o duration, basicamente ele é uma média ponderada do endividamento da empresa, considerando o prazo de vencimento também. Então, se você tem um vencimento, por exemplo, olhando aqui na apresentação da Vamos,
a gente consegue ver o vencimento da empresa aqui, ó. Você consegue ver o cronograma de amortização da empresa. Então, quanto maior for a quantidade de dívida aqui para frente, maior tende a ser o duration, tá? Porque você tem uma média ponderada dessa dívida. Então, a média acaba jogando para frente a quantidade de anos da empresa. E quanto mais curto for, menor o duration da empresa. Então, quando você tem um duration menor, isso é mais negativo. Um duration maior é mais positivo para a empresa, porque ela tem mais tempo para gerar caixa e conseguir pagar aquela dívida consequentemente, tá? E aí o que a gente consegue ver, né? O duration médio ele tem aumentado, isso é positivo para a empresa, justamente quando ela conseguiu acessar o mercado de capitais. E a alavancagem da empresa tem reduzido também, chegou no patamar aqui no 2T21 de 2,4 vezes. Para quem não entende o que é alavancagem, né? É basicamente a dívida líquida da empresa, dívida bruta menos caixa, sobre o EBITDA, que é uma perspectiva aí de geração de caixa operacional da companhia, tá? Então a empresa tá muito saudável financeiramente para conseguir financiar esse crescimento aí para os próximos anos, com a posição de caixa atual 17 vezes a necessidade de pagamento da dívida no curto prazo, que é num prazo ali menor do que um ano, tá? Então a empresa tem muito caixa para conseguir tranquilamente passar aí por esse momento de crescimento. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse relatório aqui sobre Vamos. Fazer então uma conclusão geral sobre a empresa, né? O que a gente consegue perceber? A Vamos é uma empresa que tem uma gestão muito boa, por causa do Grupo Simpar, tá? Então é uma empresa que chegou ao mercado já com um know-how muito grande por trás, tá? Ela não é uma empresa que começou recentemente essa parte de locação, antigamente ela ficava dentro da JSL, depois ela foi desmembrada. É uma empresa que tem um crescimento muito grande, exatamente porque a gente tem um mercado que não é muito bem explorado no Brasil. Inclusive mostrar aqui para vocês a questão da frota, ó. A idade média da frota nacional brasileira em 2020 é de 20 anos. Então é uma frota bem antiga, tá? Bem velha, digamos assim, comparado com outros países aqui. Tudo bem que são países mais desenvolvidos, mas em breve, né, o Brasil vai precisar renovar essa frota aqui. Isso é muito interessante para Vamos, tá? E quando você vê a venda de seminovos aqui, a absorção da Vamos, ela é muito pequena ainda. Então tem muita possibilidade aqui para ela conseguir consolidar esse mercado e consequentemente crescer com um alto nível de rentabilidade, né? Porque quando você tem um oceano azul para crescimento, você não precisa diminuir a sua margem para crescer. Então, isso é muito interessante, eu acho que é um diferencial competitivo bem legal dessa companhia e acho que vale a pena você estudar mais a fundo se você tiver o interesse aí de investir na Vamos, tá, pessoal? Isso aqui não é uma recomendação, a gente só quer trazer para vocês aí as principais informações sobre essa empresa fantástica. Se você gostou dessa nossa análise aqui sobre a Vamos, clica no like aqui embaixo que ajuda demais a gente, isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é de relevância, que o nosso conteúdo ele é bom, então é importante que você deixe a seu curtir aqui embaixo e se você gostar também desse nosso conteúdo, para você receber os próximos conteúdos, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante também. Um abraço a todos aí então e boa semana, até semana que vem com mais uma análise completa. Valeu!